Salve progressistas, eu sou o Clayson e hoje nós vamos falar sobre esse vídeo que foi divulgado. Você obviamente está sabendo, nós vamos trazer aqui algumas questões que foram as primeiras impressões que nós tivemos a respeito do que a gente viu ali. Foi uma coisa assim, pra mim foi uma coisa chocante, mas não foi nada, absolutamente nada assustador na frente do que a gente já conhece, do que a gente já sabe. Todo mundo já sabe quem é o Bolsonaro. Para os apoiadores do Bolsonaro, meu amigo, nosso pai! Uhul! O povo deve estar numa alegria gigantesca, porque esse é o Bolsonaro. Eles realmente apoiam esse tipo de atitude, tem que ter esse punho autoritário, porque senão não é a pessoa. Ele tem que passar uma ideia de ser super, de estar acima, de ser o líder, de ser realmente aquele cara que vai tomar a frente e tudo mais. Então, para o eleitor do Bolsonaro, especialmente para o cloroquinion, para o bolsominion, perfeito, cara. Eles vão pegar trechos desse vídeo, foram vários vídeos que foram divulgados, mas enfim, eles vão pegar os trechos e vão fazer campanha em 2022 com isso, porque só reafirmou o discurso. Para aqueles que são um pouco mais sensatos e querem ver o que está por trás dessa cortina toda, eu estou fazendo esse vídeo e é essa a reflexão que nós temos hoje. Para a gente começar, com relação ao foco do vídeo, o vídeo foi levantado pelo próprio Moro para defender a ideia de que o Bolsonaro quis ou quer uma interferência na Polícia Federal. Isso, na verdade, o vídeo confirmou com clareza. Então o Moro estava certo, né? O Bolsonaro deixou claro que ele quer interferir, que ele queria interferir na Polícia Federal. Na ocasião ele não tinha interferido, mas logo depois ele fez o que ele disse que ia fazer. Ele deixa claro até os motivos disso, ele fala sobre questões familiares, ele não tem informações, ele fala até uma questão que eu considero muito preocupante, porque ele tem um sistema pessoal de investigação. Ele fala que a BIM não é muito legal, a Polícia Federal isso, aquilo outro, ou seja, as instituições não são tão boas para investigar, mas ele tem um sistema pessoal. Ele não entrou em detalhes, obviamente, mas esse é um ponto, é o primeiro ponto preocupante ali, porque nós precisamos saber o que é esse sistema pessoal de investigação. Porque se ele existir realmente, e se realmente estiver em atuação, é uma ilegalidade. O Bolsonaro está sendo um criminoso se ele fizer isso, né? Isso é contra a investigação, é subversão dentro do próprio governo, dentro da própria União, ou seja, é um rolo que não tem fim, tá tudo errado, tá tudo errado. Vamos ver se isso vai ser levado adiante, porque ficou nas entrelinhas, muita gente não prestou atenção, mas fica aqui para você que é inscrito do canal, para você acompanhar de perto, porque é uma questão importante aí pra gente ver. Por outro lado, até peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, por favor, coloque aqui a sua inscrição, dá o joinha no vídeo, dá essa força pra gente, dá o joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de fazer o seu comentário. Eu leio todos os comentários do canal, então eu quero saber o que você pensa a respeito desse vídeo, o que você pensa a respeito das questões que nós vamos colocar aqui. O único trecho de vídeo que eu quero destacar hoje é esse que eu vou colocar agora. Presta atenção. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. Talvez você veja esse vídeo e você fale, pô, é isso aí mesmo, né? Faz sentido, ele foi eleito dessa forma, tem que defender mesmo, é um direito das pessoas terem a sua proteção. A gente fala, deixa claro aqui que ter uma arma de fogo não é ter algo que vai te proteger. Ter uma arma de fogo é ter algo que você vai atacar alguém, você nunca se defende com uma arma de fogo. Mesmo que uma outra pessoa tiver uma arma de fogo, você não vai dar um tiro que vai pegar na bala da pessoa que está chegando até você. Você não está se protegendo da arma de fogo da outra pessoa. Você está atacando a outra pessoa. Então não existe esse discurso de que é para minha defesa. Não, é para o seu ataque. Então fale da maneira correta. Por outro lado, é importante você entender que armas de fogo não são pautas da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela não quer se armar. Presta atenção. Nós já tivemos referendo aqui, né? A sociedade brasileira votou contra o armamento. Nós já tivemos inúmeras pesquisas. Toda pesquisa que sai, se você perguntar para as pessoas, você quer mais armas? As pessoas vão dizer, não!
porque nós somos vítimas das armas diariamente, nós sabemos o que é colocar mais arma, é como se colocar gasolina na fogueira, pô. A gente sabe o que vai acontecer se trouxer mais arma para nossa sociedade. Sabe, não precisa ser minimamente inteligente para entender isso. Você imagina mais armas aqui no Rio de Janeiro? Você imagina, cara, mais armas aqui no Rio de Janeiro. Então, o pensamento lógico, óbvio da população é: queremos menos armas, queremos retirar armas do bandido. Nós queremos que o bandido não tenha armas. Esse é o ponto. Agora, existe um grupo específico que se beneficia muito do armamento da população. E é óbvio que não precisa ir muito longe, nós estamos falando das milícias. Oferecer armas para a população, oferecer armas para a milícia, é como oferecer: olha, nós vamos regulamentar a enxada para o homem do campo. Armas para a milícia é ferramenta de trabalho para esses criminosos. Os únicos que têm realmente interesse na utilização de armas desta forma, como forma de trabalho, é a milícia. Porque aqueles que trabalham com segurança, eles já têm as armas hoje, da forma com que elas estão colocadas para a sociedade, elas trazem proteção para quem não tem, para quem nunca vai ter. Você pode colocar uma lei agora, nesse momento, que me dá o direito a comprar 50 revólveres. Eu não vou comprar, eu não tenho interesse em comprar. E fica aqui o registro, em 2 horas de vídeo da reunião, não teve uma palavra sobre a pandemia, sobre as mortes que nós estamos tendo no país, sobre as pessoas que estão realmente numa situação terrível em função de tudo isso. Nada. Zero. Sobre as pessoas do país, zero. Zero. Só política, só eleição 2022, o Paulo Guedes falando claramente: o nosso presidente vai ser reeleito, isso que pode atrapalhar a reeleição do nosso presidente. E se você prestar atenção no que está por trás desse exemplo que o Bolsonaro coloca, você vai se assustar. Porque ele está promovendo a desobediência civil. Primeiro, porque ele não reconhece que é um direito do governador e do prefeito cuidar da sua população. E essas leis que fazem com que a população fique em casa, essas não são leis criadas para tirar o direito do povo. Essas são leis que visam cuidar da população. Não é uma novidade do prefeito colocar essa lei. Isso está acontecendo no planeta Terra. Dos 24 países mais afetados pelo Covid, 20 decretaram lockdown, 20 dos 24 decretaram lockdown, e outros podem caminhar para isso. A Suécia, que teve uma abertura muito grande no começo, já está com todas as restrições. E nós precisamos deixar bem claro que o Bolsonaro, ele sugere que as pessoas devem pegar uma arma porque um prefeito está cuidando da população, ou seja, a desobediência civil, e ele defende isso. Então, que fique bem claro, a proposta armamentista do Bolsonaro é exclusivamente para beneficiar grupos paramilitares, para beneficiar a milícia. Não se deixe enganar. São só esses que vão se beneficiar com o armamento do Brasil. Não é o povo, não é a população. Não existe um estudo apresentado de forma científica que comprove isso. Tudo que nós temos no mundo com relação ao armamento comprova que quanto mais armas... Puxa vida, mas nem há necessidade de um estudo para isso. Quanto mais armas, mais mortes provocadas por armas. Seja por acidente doméstico, seja por violência com relação a casais, violência chamada conjugal, enfim. E seja pelos crimes. Todas as armas colocadas no mundo não são ilegais. As armas que saem das fábricas, elas não são ilegais. Elas se tornam ilegais. E a forma que você tem de espalhar a arma para o mundo, se ela não for controlada, essas armas, a grande maioria se torna ilegal, vai para a criminalidade, vai beneficiar somente criminosos. E os milicianos, obviamente, estão entre eles. Não se deixe levar por técnicas argumentativas de Olavo de Carvalho, por narrativas de Bannon, de alt-right americana. Quando eles falam de liberdade, meu amigo, eles estão só usando este conceito
Quando eles falam de defesa de família, defesa de valores, eles estão usando este conceito para te enganar. Pega o que falou a ministra Damares, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A Damares, ela fala sobre as minorias no país de uma forma que você fica assustado. O quanto ela é descolada de uma realidade, o quanto ela realmente está fora do cargo que ela ocupa. A ministra dos Direitos Humanos vem falar para o Bolsonaro que ela vai lutar para prender os governadores e prefeitos. É claro, ela é inteligente, ela é esperta nesse ponto, ela sabe como agradar o chefe, mas o que tem a ver uma ministra de Direitos Humanos defender aqueles que estão indo contra as leis, aqueles que estão descumprindo a lei? Qual o interesse dela defender essas pessoas? Puxa, se a lei diz que essas pessoas têm que ser apreendidas, essas pessoas serão apreendidas, caramba! Elas estão descumprindo a lei. Paralelo a isso, a Damares, ela simplesmente não toca no assunto. Para ela não existe a quantidade de pessoas em estado de vulnerabilidade em função da pandemia. Ela deveria estar lá desesperada para tentar colocar algum alento para essas pessoas que estão sofrendo em função da enorme crise que nós estamos vivendo. Porque muitas pessoas acreditam que a gente que defende que você fique em casa se você puder, a gente acha que ficar em casa é a melhor coisa do mundo, que tá tudo certo, que é tudo beleza. Então, quer dizer, as pessoas que realmente querem trazer os extremos. A verdade é que muitas pessoas precisam ser atendidas neste momento. E essas pessoas de maior vulnerabilidade, elas deveriam ser o foco principal do ministério que cuida dos direitos humanos. E não prender governadores e prefeitos que estão fazendo leis para ajudar, para colaborar, para defender as pessoas. Aí você percebe esse descompasso que existe nesse ministério da Damares. É um terror, é uma coisa assim, é sem sentido. Ela simplesmente não falou nada, zero, sobre as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Pessoas que realmente podem morrer em função de questões ligadas à pandemia e que não têm alternativa. E essas pessoas deveriam estar sendo atendidas agora, mas não. A mulher vai falar em prender prefeito e governador. E aí você tem a fala lá do ministro do Turismo, coitado, dá até dó, né? Ele fala sobre o Marcelo Álvaro Antônio, ele fala sobre 100 mil empregos, pouco mais de 100 mil empregos, que o Ministério do Turismo criou no ano passado. Em 2019 inteiro, o turismo do Brasil criou pouco mais de 100 mil empregos. Ele comemora isso numa situação em que, se nós fôssemos fazer uma equiparação entre o que o turismo representa para o PIB, a gente vai perceber que criou menos empregos do que aquilo que ele representa. Ou seja, se nós fôssemos fazer uma análise direta sobre aquilo que deveria criar de empregos, o Ministério do Turismo em 2019 deveria chegar com pelo menos 500 mil empregos, 400 para dizer pouco. Ou seja, mais de 3 vezes mais do que criou de emprego. Ele fala que o turismo cresceu 2,5% no Brasil. Olha, mas crescemos muito mais em relação ao Brasil. Mas, cara, você tem que fazer uma comparação do turismo. O turismo não é uma comparação apenas interna. O turismo é uma indústria internacional. Você tem que fazer uma comparação o turismo do Brasil em relação ao turismo do mundo. E o turismo internacional, ele cresceu 2 vezes mais do que o turismo no Brasil. Ou seja, ele tenta colocar questões como se fossem vantagens, que na verdade é um desastre. É um desastre! Essa é a realidade. Pode fazer as pesquisas. Vocês sabem que eu seleciono aqui as matérias aqui no vídeo, sempre aqui na descrição. Eu tenho aqui, vou mostrar para você, o crescimento de 4% no mundo. Então, e para piorar, ele fala sobre um projeto, ele colocou o nome do projeto de resorts integrados. E aí ele fala sobre, tá claro, a volta dos cassinos, né? Em resumo é isso. E aí a Damares, ela vira e fala assim, então é pacto com o diabo.
demonstrando claramente como que esse governo ele é descompassado, né? Eles não andam em conjunto, eles não têm essa integração, não existe isso, né? Cada um por si e olhe lá, porque dentro de uma reunião ministerial um ministro se coloca frontalmente contra uma proposta do outro ministro, sabe? Numa situação que você fala, caramba, cara, que loucura isso, parece uma conversa de bar. Aí você entra no Paulo Guedes, que coloca justificativas que você fala, pô, ele tem um mundo particular. Quando ele fala que o Brasil estava decolando numa situação em que o Brasil retraiu em 2019 em relação ao governo Temer, o Brasil teve números inferiores, sendo que o Temer pegou um momento de crise muito pior. Muito pior. Não venha querer dizer que o Temer estava mais beneficiado que o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito, nós sabemos que tem essa história toda de lua de mel e tudo mais, então há pelo menos no começo, como houve com o Bolsonaro, há uma certa forma indireta aí das pessoas meio que dar uma blindadinha, vamos dizer assim. Não vou exagerar, porque logicamente a oposição sempre existe. Ele não se aproveitou deste momento. Ele não se aproveitou daquele momento inicial, foi um desastre. E aí, no meio dessa história toda, o próprio Guedes deixa claro que ele desconsidera essa questão das diferenças regionais. Ou seja, está claro que a política do Guedes vai arrebentar com o Nordeste. Isso está claro, como já vem acontecendo, só que aí na reunião ele deixa bem claro que é uma proposta real. É uma proposta real, não é apenas uma questão que você consegue analisar por números. É uma postura do governo. É uma postura do governo. É focar nos estados que são agropecuários, né, que está lá no centro do país. É focar mais aqui na parte industrial, no sudeste. A gente percebe que ele não consegue ver o país como a estatura continental que ele tem. Então, tá claro, se o Guedes não sair, nós vamos ter penúria com relação a algumas regiões no país. E para terminar, a fala do glorioso Weintraub, que aí sim, esse daí é um sujeito que esse não tem nem condições de falar muito a respeito. Se você não viu o vídeo que eu fiz a respeito dele, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu falei a respeito do Weintraub recentemente. Mas entre as milhares de absurdos que ele falou lá dentro, o irmão dele colocou a fala, 2 minutos e tanto dele falando, com o maior orgulho do mundo, sendo que na própria fala dele, ele fala de empreender o STF e muito provavelmente ele será preso. Porque ele parece que não percebeu que, como eu disse mais uma vez, não era uma conversa de bar. Ele estava falando numa reunião oficial do presidente da República, com seus ministros. Não era uma conversa à toa. O irmão dele colocou o discurso dele na íntegra, mas o discurso dele é eivado de uma série de atos criminosos. Dentre eles, o claro preconceito. Ele diz que não reconhece que a gente tenha povos indígenas, povos quilombolas. O ministro da Educação, que não consegue reconhecer a riqueza cultural do nosso povo e não consegue reconhecer que estão lá, exatamente nos quilombolas e nos povos indígenas, a origem, a nossa origem. Ou seja, não bastasse essa defesa que ele já fez inúmeras vezes de uma ideia eurocentrista, porque eles são assim, o Olavo de Carvalho é assim, eles são eurocentristas, não bastasse isso, ele reafirma essa questão, ele reafirma isso. Ele desconhece as nossas origens e cospe na nossa cara. Então fica aqui claro também esse objetivo. O vídeo ficou um pouco longo, eu peço desculpas por isso, mas é necessário, esse é o assunto do dia, as pessoas querem saber realmente o que aconteceu e fica aqui a nossa contribuição. A gente precisa falar para o nosso povo. Se você gostou do vídeo, eu peço um favor para que você divulgue esse vídeo, para que você faça esse vídeo chegar até outras pessoas que você acredita que queiram e precisam ouvir, mesmo aqueles que não queiram muito, mas que precisam. É muito importante que a gente coloque para o nosso povo que há um pensamento
minimamente sensato no meio desse caos que nós estamos vivendo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, não se esqueça de colocar aqui abaixo a sua opinião, eu leio tudo que você escreve aqui, tá bom? Não se esqueça disso. Um grande abraço, dê um joinha no vídeo, a gente se encontra na próxima.